galera, Love, Victor chegou ao fim. Ai, meu Deus, eu tô muito triste. Essa série, assim, era o meu xodozinho, uma série muito gostosinha, e eu vou sentir tanta falta desses personagens que vocês não têm noção. Mas é aquela, né? Tudo que é bom chega ao fim e Love, Victor está aí. Ai, finalizando a temporada, finalizando a série nessa terceira temporada que chegou essa semana. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse final, que assim, eu esperava, eu imaginava coisas diferentes, eu não achei ruim, mas eu também não achei tão bom. Eu esperava, não sei, vocês vão ver no decorrer do vídeo, combinado? Se você ainda não assistiu essa última temporada, cuidado, pois esse vídeo, obviamente, contém spoilers. Continue assistindo por sua conta e risco. Chega de enrolação, então, e bora falar de Love, Victor 3, o final. Bom, então, como eu já falei pra vocês aí nessa introdução, eu acho que não foi a melhor temporada, mas também não foi tão ruim, sabe? Foi uma temporada que eu não consigo nem explicar pra vocês, eu fiquei muito, sei lá, essa é a única definição que eu consigo, fiquei, sei lá. Não acho que é a pior coisa que eu vi na minha vida, obviamente, continua sendo fofa, continua sendo incrível, eu continuo gostando de alguns casais, outros nem tanto, continua sendo essa série xodozinho, mas, na minha opinião, a primeira e a segunda temporada tiveram a qualidade, assim, tiveram uma história mais interessante do que essa especificamente. Porém, devo dizer que me emocionei bastante com a evolução do Victor, tipo, passou um filme na minha cabeça quando eu assisti essa série pela primeira vez, uma série que trouxe tantas realidades aí, né, que falou bastante sobre famílias conservadoras, um assunto que eu entendo bastante. Então, cara, aquele momento final do Victor fazendo um discurso, recebendo aquele prêmio que ele ficou se questionando se deveria aceitar ou não, porque inicialmente ele ficou meio ofendido, e aí o Raheem conseguiu trazer outra visão pra ele. Cara, foi tão fofo, tão inspirador, porque a gente volta ali no começo da série, quando ele era aquele garotinho tímido, aquele garoto que não se conhecia direito ainda, que tava se conhecendo, que aí depois ficou com medo de sair do armário, namorou a Mia, teve toda aquela confusão. Então eu falei, puta merda, que evolução, que coisa mais linda. E aquele discurso do Victor acabou servindo de inspiração pra todos os personagens, não somente pra pessoas LGBT, mas as outras pessoas também acabaram falando, poxa, isso aqui, eu tenho que ter coragem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que namorar à distância, né? A Mia e o Andrew, que assim, mano, o Andrew também pra mim é uma das maiores evoluções dessa série. O personagem, ele acabou se tornando uma coisa simplesmente magnífica, sabe? É aquele hétero da hora. Gosto muito da relação dele com a Mia, gosto do fato deles terem sido endgame no final, gosto do fato da Mia ter visto que agora ela tem uma família também, é uma história bem interessante que eu gosto bastante. Ai, gente, sabe o que eu lembrei também? Do Victor, aquele menino quietinho, mandando mensagem pro Simon, e depois o Simon conversando com ele, dando conselhos. Fico triste do Simon não ter aparecido nessa temporada, ele apareceu nas outras duas, assim, e eu esperava que tivesse alguma coisa, assim, a respeito dele, mas tudo bem também. Cara, a história do Benji, eu achei uma história bem interessante pra temporada, mas eu acho que não foi uma história bem trabalhada. Eu acho que eles acabaram não explorando tanto assim. E eu sinto, tá? Pode ser, sei lá, só impressão minha, mas que o Benji, ele acabou perdendo tempo de tela. Então a gente sabe, assim, que ele foi pra reabilitação. Eu acho que isso é um assunto também muito interessante da série trabalhar, com certeza, porque Love, Victor sempre foi essa série que fala de vários assuntos extremamente atuais e importantes, né? Mostrando um adolescente que é alcoólatra e tava procurando ajuda. Mas eu acho que a série acabou não focando nisso o suficiente, acabou meio que jogando muito aí na história, então o personagem foi ficando de canto. Eu acho que a série acabou não dando tantas justificativas assim pra ele e o Victor terminar. Eu até entendo, sim, a situação, ele precisava pensar nele mesmo, tal, gatilhos e tal, mas pra mim não ficava muito claro. Pra mim, na verdade, eles estavam tentando arrumar algumas desculpas esfarrapadas pros personagens terminarem os seus relacionamentos pra no final ter essa reviravolta e eles serem endgame, sabe? Por exemplo, até a Pilar e o Félix, que é um casal que eu não gosto muito, mas a gente já fala disso. Mas assim, tem uns momentos que ela termina com ele que, tipo, não fazia sentido na minha cabeça. Então, pra mim, era uma desculpa mesmo de roteiro, uma coisa bem conveniente mesmo, pra eles terminarem e no final, uau, vão ficar juntos, sabe? Tipo, o garoto não quer transar com ela ali aquela hora, e ela fica forçando a barra, e ele falando que não, não, não. E ele tem todo esse sentimento de gratidão pela família dela, e é super compreensível o fato dele não querer estragar a relação com a família
família dela também. Então faltou um pouquinho mais de maturidade da Pilar aí, com certeza, pra entender essa situação. E o Félix também falar com mais clareza ali o que ele tava sentindo, mas tudo bem, adolescentes, né? Tem problemas com diálogos, isso é bem normal, é só um comentário aqui, enfim. Mas aí depois, mesmo que os pais dela aceita, ela termina com ele mesmo assim, falando que ele colocou ela em segundo lugar e tal. E eu fiquei tipo, mano, assim, ao meu ver, não me parecia ser uma justificativa muito plausível pra terminar e fazer esse drama todo. Então, mas assim, ainda sobre o Benji, né? Eu queria muito ter visto mais da amizade dele com o Raheem, porque assim, o Raheem, ele é um personagem simplesmente incrível, um personagem ótimo pra fazer amizade. Eu olhava pra ele e falava, meu Deus, eu quero muito ser amiga dele, sabe? E ele também tava com uma história interessante com todo aquele rolê ali do tio estar visitando e ele ter que fingir ser hétero de novo. Eu fiquei pensando no momento que ele ia surtar, assim, no restaurante eu pensei que ele ia levantar e mandar o tio dele pra aquele lugar, mandar pro inferno, tipo, cala sua boca, eu sou gay, vai pra merda. Mas não, acabou não acontecendo. Mas o Raheem, ele é um personagem muito carismático, né? Ele é muito maravilhoso. Não queria que ele ficasse com o Victor, mas eu gosto muito deles como amigos, assim, e eu fico feliz com essa evolução, com essa amizade, assim, uma coisa bem natural mesmo. E aí a gente vê essa aproximação dele com o Benji também, que tava bem leve, bem gostoso, sabe? Essa coisa no começo de ficar se implicando, tipo, você beijou meu namorado, você gostava do meu namorado, seu safado sem vergonha. E aí passa para o momento que os dois já começaram a criar uma relação bacana ali, e o Benji fala, primeiro você ficou com o Victor, agora tá tentando me seduzir, que é isso? Achei tão leve, assim, tão gostoso de assistir. Mas que bom que o Raheem, ele também encontrou ali a sua cara metade no final da série, também ficou todo felizinho. Fico feliz da série não ter insistido dessa relação dele com o Victor, sabe? A gente tem sim a solução ali no começo, dele falando que ficou chateado. Por que ele ficou chateado? A gente tem um momento que ele fica esperando o Victor chegar na casa dele, é tão triste. Mas que bom que eles não ficaram enrolando isso na temporada inteira, só pra no final o Victor escolher o Benji, não o Raheem, mais uma vez. Então, já que eu entrei no assunto, né, bora falar sobre os casais, porque foi basicamente o que a gente teve nessa temporada e foi exatamente isso que me incomodou um pouco. Love, Victor é uma série que desde o começo fala de casais, isso é fato, sempre teve, é uma série adolescente, tem. Só que pra mim sempre foi uma série que foi além disso, que fala de outros assuntos também interessantes, não somente aquela coisa de chip, casal, shippar casal e termina e volta, termina, volta, termina e volta. Eu fiquei cansada. Gente, eu fiquei cansada nessa temporada. Terminar, vai voltar, vai terminar. Eu ficava, ai meu Deus, eu sei que tem alguns adolescentes que é assim, mas assim, a série ficava mostrando que a pessoa solteira é extremamente infeliz. Será que pessoas solteiras são infelizes? Não sei, mas tipo, o Victor, ele ficava 5 minutos sem uma pessoa e ele já tava, não, preciso de alguém, preciso, sei lá, tô carente demais, estamos muito carentes. Vou abrir ali um aplicativo e conversar com alguém, arrumar o meu par ideal. Eu falava, meu Deus, mas não pode ficar 5, 10 minutos solteiro não, hein? Mas confesso que achei fofo ele conversando com o Benji, achando que era outra pessoa. Já imaginei que isso ia acontecer, isso é bem clichê, tá? É uma coisa usada em muitos filmes e muitas séries, mas mesmo assim, eu gostei desse momento. Preciso dizer que eu acho super coerente o Benji e o Victor terminarem a série juntos. Eu acho que é um casal que tem muita química, que sim, tiveram seus altos e baixos, mas eu acho que pra construção da história, eu não vi o Victor com outra pessoa sendo endgame a não ser o Benji. E confesso que eu achei muito, muito, muito fofo eles terem terminado ali, né, a última cena com os dois se beijando na roda gigante. Uma referência a Love, Simon, o final, que é um dos meus filmes favoritos. Então, gente, foi muito fofo isso, assim, de verdade. Eu não sei se todo mundo gostou. Na verdade, eu não vi muita opinião de ninguém a respeito dessa temporada, mas eu particularmente gostei bastante, assim, desse momento específico. Mas sei lá, eu queria ter visto mais do Victor e do Benji. Eu sinto que os personagens não tiveram tanta interação, assim, nessa temporada, sabe? Mas que bom que terminou desse jeito. Porém, sobre casais, gente, falando, assim, sobre os fãs, sobre, né, um gosto pessoal. Eu acho que esse tipo de série que tem vários casais diferentes pra gente shippar, sempre no final vai ter alguém que vai ficar insatisfeito, porque é muito pessoal, né? Tem gente que vai shippar o Victor e o Raheem, que quer que os dois terminem juntos, e vai ficar chateado porque ele ficou com o Benji. E aí quem shippa o Victor e o Benji vai ficar feliz porque torcia pro casal. Aí a pessoa que torcia pro Victor ficar com o Nick,
Existe, gente, alguém que torce? Tô brincando, deve ter alguém que shippa. E aí a pessoa vai ficar chateada. Pra mim, o Nick não tinha muita química com o Victor, mas eu até gosto da história. Porém, é um personagem que, assim, coitado, ele foi inserido ali só pra justificar um pouquinho e colocar o Victor pegando outra pessoa que não seja o Benji ou sei lá o quê. E assim também, quem shippa a Pilar e o Felix não vai ficar feliz, tipo eu. Mas quem shippa ela com a Lucy vai ficar feliz. E quem shippa ele com a Pilar também vai ficar feliz. Eu não fiquei feliz, porque pra mim, gente, o Felix e a Lake era tipo o Seth e a Summer de DLC. Era tipo o meu Seth e Summer de DLC, entendeu? Eu não conseguia ver eles com outras pessoas, independente do gênero, tá? Tipo, ela podia ter largado ele, ou na verdade ela não largou ele, né? Eles tinham terminado. Vocês entenderam? Ela poderia ter sido endgame com outro cara que eu também não estaria satisfeita, porque pra mim Felix e Lake era o casal ali desde o começo, tinha construção, ele sempre gostou dela, tem todo um desenvolvimento mesmo na história deles, assim, e eu fiquei chateada. Só que assim, eu fiquei mais chateada ainda, na verdade, porque quando eu vi que ela ficou com a Lucy e tal, eu falei, pronto, acabou o casal, não vai ser endgame e tal, eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Só que eles fazem tanto um bagulho de termina e volta nessa temporada, que no final eles dão a entender que os dois vão voltar ao relacionamento, e aí já bugou minha mente. Eu falei, pera, como assim? Nossa, não esperava por isso, só pra depois falar, não, a gente não se gosta mais e não vai mais ficar junto. Então, tipo, sei lá, é um dos casais, assim, que eu mais imaginava que seria endgame. Pra vocês terem noção, antes da Lucy, tá? Antes dela fazer toda a situação ali com a mãe dele e tal, eu entendo o motivo deles terem terminado, mas eu achava mais que Lake e Felix seria endgame do que Victor e Benji. Tipo, eu sempre tive isso na minha cabeça desde o começo. Então, e eu sinto, sabe, qual é o problema também pra mim, tá? Que a série não me deu tempo suficiente pra gostar da Lucy. Ela é legal, ela é fofa, mas tipo assim, nada demais. Ela tá ali na série, sabe? Eu acho que não teve construção, não teve desenvolvimento o suficiente na história. Vou dar um exemplo pra vocês de uma série que acabou acontecendo quase a mesma coisa ali, porém de maneiras diferentes. São séries diferentes. Mas na série Atypical, também da Netflix, a gente tem uma situação que a Casey, ela termina com o namorado dela, assim, desde sempre, que era o Evan, e acaba tendo um relacionamento com a Izzy. E assim, no começo também rola essa estranheza, até porque também é uma situação completamente diferente. A Lucy é uma fofa, ela trata a Lake super bem, maravilhosa e tal. A Izzy, pra mim, era um pouquinho tóxica, né? A série fala bastante a respeito disso. Porém, em determinado momento da série, cara, eles desenvolveram tão bem, mas tão bem a relação da Casey com a Izzy, que chegou um momento que eu, particularmente, nem via mais ela com o Evan, tipo, não tinha mais sentido nenhum dela voltar com ele, e as duas tinham que ser endgame e ponto final, porque teve construção, teve desenvolvimento, teve tempo suficiente. Por se tratar, eu acho que só de uma temporada, eu acho que não rolou tanto esse desenvolvimento, e por isso que eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, meu Seth e Summer, sabe? É como se o Seth de DLC terminasse a série com outra pessoa e a Summer com outra pessoa. Eu ia ficar meio bugada, assim. E a Lake, assim, eu sinto também que ela perdeu completamente o tempo de tela nessa temporada. Pode ser impressão minha, porque é minha personagem favorita, né, da série. Então, a gente sempre quer ver mais do nosso favorito, né? É sempre assim. Mas, na verdade, cara, como eu posso explicar? Nessa temporada, não somente os casais, mas eu sinto que eles separaram todo mundo. Tipo, as amizades, assim. Os personagens não tinham tanta interação. Tipo, o Victor e a Mia, que são amigos, eles nem falavam um oi direito. Não tinha essa interação. A gente tinha alguns momentos do Andrew com o Victor, mas uma coisa muito superficial, assim, sabe? E nessa temporada, eu esperava ver outras coisas, não somente casal, termina, casal, volta, casal, e troca. Aí Victor fica com o Nick, volta com o Ben, já fica com o Nick de novo, e aí o Raheem fica com não sei quem, que, né, o Felix Capilar, que aí fica com outra pessoa, e aí vai voltar com a Lake, não vai, Lake, buguei. Mas eu esperava, por exemplo, que eles iam focar bastante neles na faculdade, deles pensando no futuro, deles querendo outras coisas, falando mais dos personagens individualmente, não somente como casal, né? Por exemplo, até mesmo o Benji, vamos lá, ele queria ficar tranquilo e tal, foi pra reabilitação, tinha os gatilhos dele, e aí o cara tá tão carente que acaba entrando também em um aplicativo de relacionamento e acaba encontrando o Victor e tal, sabe? Parece que a série não dá muito tempo dos personagens se conhecerem e ficarem sozinhos por um tempo. Eu acho que era o momento, por exemplo, do Benji de fato ficar sozinho, porque a série tava falando a respeito disso, por mais que falava que o Victor, que era especificamente o gatilho dele pra bebê e tal, e depois ele percebe que era, na verdade, os pais, o cara podia ter sossegado um pouco, o Victor também podia ter sossegado um pouco,
pouco, não precisava necessariamente ter um relacionamento, tipo, a mãe dele forçando pra ele ficar com um cara ali, foi, sei lá. Tá, então, sei lá, a Lake e a Mia também tava distante, né? Tem toda essa questão também da Mia ficar com ciúmes da Luz, falando, meu Deus, a gente era amiga e tal. A Lake e o Felix, eu acho que podia ter seguido como amizade também, mas sempre tinha aquele climão, aquela coisa ali, não tinha aquela aproximação. Então, eu senti falta do grupinho como um todo, sabe? Tipo, das amizades, assim. A história dos pais do Victor eu acho muito interessante. E eles também podiam ter trabalhado mais a relação dele com a mãe, agora que ela apoia ele também, porque sempre foi uma questão aí na história, né? Principalmente na temporada anterior. Então, ela ali na reunião junto com o pai dele foi muito interessante pra mim. Eu gostei bastante dela abrindo o coração dela, sendo completamente sincerona ali, né? Que não aceitou logo de cara, que ela demorou meses pra aceitar, mas que agora acerta. Eles indo pra outra igreja agora, conhecendo outras coisas, o grupo de jovens também ali, o Nick, todo mundo era uma coisa legal, sabe? Gosto daquela cena, por exemplo, do Victor com a mãe na igreja, sabe? Eu gosto dessa relação e que bom que eles aceitaram, sabe? É bem louco ver o pai dele pedindo demissão por causa disso. Os dois ali no final vão criar sua própria empresa, então isso foi positivo, mas é mais uma coisa, eu acho que até eu tive esse sentimento que nessa temporada eles ficaram um pouquinho sem saber o que fazer com a família dele, porque agora todo mundo aceita. E aí não tem mais aquela questão com a mãe. Então eles acabaram colocando ali a mãe querendo empurrar um menino pra ele e tal, e sabe? Mas enfim, gente, de uma maneira geral, não foi tão ruim, mas também não foi tão bom quanto as outras temporadas. Como eu disse já nesse vídeo inteirinho, eu esperava uma coisa diferente, mas também não vou ser hipócrita e falar que não me diverti com essa temporada, porque, sei lá, eu estaria mentindo com certeza. Me diverti com vários momentos, gostei de vários momentos, gostei do meu casal Victor e Benji terem terminado juntos. Fiquei triste que meu casal Felix e Lake não ficou junto, mas também tá tudo certo, sabe? E sei lá, eu acho que, na verdade, Love Victor, esse último episódio eu achei corrido, os outros eu acho que eles ficavam enrolando muito, eu acho que os personagens já amadureceram bastante, eles ficavam criando alguns términos justamente pra dar um boom aí no final e ter essa reviravolta dos casais, mas você vê, todo mundo terminou, todo mundo brigou na temporada inteira, só que acabou sendo igual no começo, sabe? Então nada mudou praticamente. Acho que a série merecia mais uma temporada, né? Uma quarta temporada, até pra terminar em um número par. Eu sempre fico incomodada quando as séries terminam com 3, 7 temporadas. Me dá um toque, me dá um negócio, mas certamente merecia mais um pouquinho, mas é isso que a gente teve, foi lindo o final da Roda Gigante e é sobre isso, tá tudo certo. E você, gostou desse final ou não gostou? Se você discordou de mim, tá tudo certo, cada um tem seu gosto, cada um tem a sua opinião, não tô aqui pra ofender ninguém, eu espero que vocês também não me ofendam por, né? Enfim, e eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante e não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês. Ai, gente, Love Victor terminou. Ai, eu tô triste. Quero mais episódios. Enfim, nossa, podiam fazer um filme, né? Love Simon 2 e aí ter a participação do Victor. Eu ia assistir, pensei nisso agora. Enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!